Esse é o processo, meu irmão. Por isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. É uma técnica terrível. Por isso que o demônio investe milhões e milhões e milhões. E por isso, eu citava ontem aquele número de 19 milhões de pessoas que participaram daquele programa. E por isso daí dá para ter uma ideia. E aqui, gente, tem coisa muito séria. Dá para se ter uma ideia do número de pessoas envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco. Ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido, e o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano, e nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões de cultos satânicos, explicitamente satânicos, hoje já com uma grande influência na música, especialmente determinado tipo de música mais propícia para isso. Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico, que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio, que tem frases inteiras de adoração ao demônio, que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock. Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas, e que isso vai entrando no ouvido da pessoa, e a pessoa depois não sabe por que ela se transforma. Quanta mãe e quanto pai chega para a gente e fala: padre, meu filho era uma pessoa boa, mas pouco a pouco ele foi se transformando, ele foi se tornando uma criança rebelde. E aonde que começou isso? Gente, ele é o pai da mentira. Se ele está desde criança hoje tentando seduzir, olha o quanto ele consegue seduzir, além daquilo que nós já falamos e que não vou repetir. Além do grande projeto de destruição da infância, através da televisão, de desenhos e de programas específicos. Os malefícios que ele vai incutindo quando uma criança pequenininha, de 2, 3 aninhos, compra uns chicletes, molha a língua, aquele papelzinho, e faz uma pequena tatuagem. Está na palavra. O ser humano não pode fazer tatuagem, porque o profeta Isaías diz: você está tatuado nas mãos de Deus. Deus já fez tatuagem com você? Então começa com uma pequena tatuagem e depois vai aumentando. 99% de todos os meus filhos e filhas que têm tatuagem, porque vieram da rua e fizeram tatuagem, tem um símbolo demoníaco no seu corpo. Uma bruxa, ou uma cruz ao contrário, ou o dragão, ou uma demôniazinha que não me lembro o nome, que todos eles sabem bem o que é, ou a teia de aranha, ou o tal do tribal. E assim os montes. A grande maioria deles, 99%, que tem tatuagem, tem um desenho demoníaco gravado no seu corpo. Pois a você também eu digo, tem jeito. Eu tenho um filho, ele irá na tenda daqui a alguns dias, chama-se David. Hoje é consagrado de Betânia. Veio como filho, fez uma linda caminhada, acabou namorando uma postulante que depois se consagrou, ele também consagrou-se, casou-se, e quem presidiu o casamento deles foi Dom Antônio Wagner, bispo de Guarapuava, com mais 3 sacerdotes. Esse rapaz tinha várias tatuagens no corpo. E agora o que fazer? Dom Wagner sugeriu, já que não tem como apagar, tem como fazer outra em cima, não tem?
Então lá onde ele tinha um demônio, hoje tem desse tamanho, São Miguel Arcanjo na perna dele. Lá onde tem aquela aranha, hoje tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lá onde tinha a bruxa, hoje tem uma linda imagem de São Bento. Então, meus irmãos, é possível até quem já fez. Se você não fez, pelo amor de Deus, nunca faça. Nunca faça. Ah, mas o que que tem? É só um modismo. O que que tem? É só um desenhinho no meu corpo. Ô meu irmão, leve as fitas do retiro que nós fizemos há poucos dias rezando a vida aqui. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada de Deus. Jesus Cristo morreu e derramou o sangue dele para que o seu corpo tivesse valor. Você não tem esse direito de deixar nenhuma marca, nenhuma, a menor das menores marcas do demônio não pode estar no seu corpo, porque somente Deus foi capaz de assumir um corpo e de assumir naquele corpo a sua enfermidade, o seu pecado, o seu sofrimento, o seu vício e encravá-los na cruz do Calvário. Então por isso eu não posso deixar meu corpo dominado por isso. Há uma íntima relação entre crianças que têm tatuagem e violência. Crianças que têm tatuagem e rebeldia. Crianças, adolescentes, jovens que têm tatuagem e espírito de prostituição. Tenho atendido algumas pessoas com espírito de prostituição. E infelizmente é mais comum do que se pensa. Não é só uma tentação. Não é só uma tentação que eu diria que poderia até ser natural. É um espírito de prostituição que está atacando crianças. Veja o testemunho da Fábio ontem. O que levou essa moça a sofrer o que sofreu foi um espírito de prostituição que existiu no seu avô, e tomara a Deus que ele possa ter se purificado dele nessa ou na outra vida. O que fez o seu pai fazer o que ele fez com ela não foi a cachaça, aquilo só potencializou, foi um espírito de prostituição. Esse espírito é um dos mais terríveis que tem da gente enfrentar, porque de alguma forma nós já carregamos dentro de nós o material que ele precisa, a nossa sexualidade, aonde Deus quis colocar o mais bonito do seu ser, a nossa possibilidade de criar e recriar, de participar com Deus na obra da criação. É aí que o demônio vai incutindo, já nas crianças, com as roupinhas que as crianças vão usando, com as músicas, com as novelas, os filmes. Esse espírito de prostituição vai entrando dentro da pessoa. E uma das coisas que eu tenho percebido, naquelas moças, naquelas meninas, naqueles rapazes, que o demônio conseguiu colocar a assinatura dele, e uma das assinaturas do demônio é a tatuagem. Naquelas pessoas, esse espírito é muito difícil de tirar. Parece que na hora que está gravando a incisão da tinta no sangue da pessoa, tenho eu a impressão que nessa hora grava ali na pele da pessoa, na carne da pessoa. O demônio gosta muito, e por isso a gente vê, principalmente nesses países europeus, principalmente nos países do norte, incluindo aí os Estados Unidos, o Canadá, os países chamados primeiro mundo, como a gente vê uma juventude tatuada do pé na cabeça. Observe que naquele Big Brother sempre tem algumas pessoas que têm que ter tatuagem. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eles têm que assinar um papel lá, dizendo que aceitam passar a maior parte do dia, ou sem camisa, ou sem calça, ou de biquíni, ou de sunguinha, para mostrar o corpo sarado, com a assinatura do encardido.
Esse espírito de prostituição leva tantas e tantas pessoas para o inferno, nessa e na outra vida. É esse espírito que vai destruindo as famílias, porque é através desse espírito que se reproduz. Reduz, embaralha, reproduz. Que se reproduz de uma forma absurda, de uma forma alarmante, através da literatura, das revistas, dos filmes de pornografia, que vai alimentando a pessoa ali. E quantos pais e mães de família que se dizem cristãos e que são capazes de alugar filmes, DVDs pornográficos e levar para dentro da sua casa. Meu Deus do céu, não leve, pelo amor de Deus, não leve semente do inferno para dentro da sua casa, porque o inferno é uma planta que não presta, e planta que não presta, ela cresce numa velocidade medonha. Quando você menos vê, ela já tomou conta, porque ela sabe que tem pouco tempo. Quando uma árvore cresce rápida demais, pode saber porque que ela não presta. E é assim que o encardido faz. E por que, se ela não presta, por que ela cresce tão rápido? Para impedir você de ver o pasto que está por baixo, para desanimar você, porque aí você olha naquele pasto, um ano depois que você roçou, ele está cheinho de açapeixe, ele está cheinho de cambará, aí eu não vou conseguir limpar, e aí eu desanimo. E é isso que o demônio quer, porque ele só consegue começar a agir matando esse pasto, na medida em que você deixa ele crescer, ou se você vem e corta pura e simplesmente. Porque aí cada vez que você corta um, a raiz dele traz 10, 20, 30. E eu vou dizer uma coisa séria a vocês, meus irmãos. Em muitos encontros que nós temos por aí na nossa igreja, em muitas pregações que nós ouvimos em nossas igrejas, a única coisa que se faz, mesmo na quaresma, malemar, é dar uma podada nesses pecados. Pois eu estou convocando você hoje a ter a coragem de meter a mão, ou deixar o Espírito Santo meter a mão e arrancar as raízes desse espírito de prostituição que você vem alimentando há quantos e quantos anos. Esse espírito de prostituição que leva você a viver no homossexualismo, que leva você a viver na infidelidade conjugal, que leva você a viver esse namoro de indecência, e que vai se reproduzindo, porque